Olá, estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre conquistar pessoas para Cristo. Eu sou o pastor Itamar e quero lhe agradecer por estar assistindo a mais esse vídeo. Nesta semana, lançamos uma enquete para a escolha do tema da pregação de hoje e o tema mais votado, aquele que foi mais escolhido, foi exatamente conquistando pessoas para Cristo. E para esta meditação, eu me baseio no texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 até o 24, que diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Certo irmão, que morava num morro do Rio de Janeiro e congregava em uma igreja chique, certa feita estava subindo chateado para casa por não ter dinheiro para ir a Israel com a caravana da igreja. E então, no caminho, ele disse a Jesus: Ah, Senhor, será que um dia terei o privilégio de andar pelas terras que o Senhor andou? Enquanto caminhava, o Senhor lhe respondeu e falou com ele assim: Meu filho, privilégio maior terei, se você me fizer andar pelas terras que eu ainda não andei. Essa história real descortina um equívoco dos dias atuais, que é achar que temos que levar as pessoas até Cristo. E não temos que levar as pessoas até Cristo? Não. Na verdade, nós temos é que levar Cristo até as pessoas. O que Jesus falou ao irmão do Rio de Janeiro é que ele, Jesus, está dentro de nós e, portanto, quando estamos andando por aí, é Ele quem está andando na verdade. Nossas ações, atividades, relacionamentos refletem aquele que está em nós. Ou seja, quando você está trabalhando, fazendo negócios, resolvendo problemas, Jesus está sendo refletido em você. E essa é a lógica divina, sempre foi: abençoar gente através de gente. Foi o que Deus falou para Abraão. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis e o versículo 3, Deus fala para Abraão assim: Por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. E é interessante que na Bíblia, na linguagem de hoje, o versículo 2 desse mesmo capítulo mostra Deus falando assim para Abraão: E você será uma bênção para os outros. Conceito bem diferente de bênção, não? Bênção para abençoar. Assim ocorriam as conversões no início da igreja. Gente salvando gente. Ou seja, é propósito de Deus usar pessoas para salvar pessoas. Esse critério é visto claramente no fato de Jesus ter escolhido 12 discípulos, ter se revelado plenamente a eles e depois ter dado a ordem para que eles fossem e fizessem discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus diz assim:
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Logo, fica claro que as pessoas serão conquistadas para Deus através do Jesus que habita em você. Mas como isso acontece? Como é possível conquistar pessoas para Cristo? Pensando em como ocorriam as conversões e como Deus usava pessoas alcançadas por Ele para alcançar outras pessoas, resolvi usar um personagem como exemplo para a nossa meditação. O nome que me veio ao coração foi justamente Barnabé, que está no texto de Atos 11 que nós lemos inicialmente. Pois ele foi uma referência de alguém que conheceu Jesus e o levou até outras pessoas por meio de sua maneira de viver. Quem era Barnabé? O nome Barnabé significa filho da consolação. Se você preferir como eu, na tradução da Bíblia na linguagem de hoje, significa aquele que dá ânimo, é o que está lá em Atos 4,36. Eu prefiro exatamente essa tradução porque é o que Barnabé fazia. Foi ele quem apresentou Saulo aos discípulos. É o que está registrado em Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, está falando aqui o texto de Paulo, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E o texto lido inicialmente diz que por causa dele, Barnabé, muitos se convertiam, é o que está lá no versículo 24 do capítulo 11 de Atos. Barnabé tinha um caráter que realmente nos impressiona. Portanto, se alguém pode nos ensinar a ganhar pessoas para Cristo, esse alguém é Barnabé. Mas como conquistar pessoas para o Senhor? O que fazer para ser os Barnabés do século XXI? Vamos então aprender com este servo de Deus. Em primeiro lugar, com Barnabé aprendemos que só é possível conquistar para Cristo sendo pessoas do bem. Isso mesmo. O versículo 24 do capítulo 11 de Atos começa dizendo que Barnabé era homem de bem. Chama a atenção a expressão homem de bem. Significa que ele tinha um coração bom. Barnabé não era um mero seguidor de regras. Ele se avantajava acima do legalismo da religião judaica. Ele não era apenas justo, ele era bom. Generosidade era uma palavra de ordem para Barnabé. Logo, como conquistar para Cristo? Sendo do bem como era Barnabé. O que é ser uma pessoa do bem hoje? É viver patrulhando a vida alheia? É viver procurando confusão? É viver destilando ódio nas redes sociais? Preste atenção. Nesse mundo cheio de ódio, intolerância e maldade, sabe onde é que as pessoas esperam encontrar referência de bondade e de benignidade? Em você, que conhece a Cristo. Um filme que marcou muito a minha vida foi A Lista de Schindler, pois conta a história do alemão Oskar Schindler, que em meio ao ódio e à intolerância nazista, comoveu-se com a situação dos judeus e salvou mais de 1000 judeus do Holocausto, contratando-os para sua fábrica. No fim, ele termina inclusive se desfazendo de toda a sua fortuna para conseguir salvar judeus da morte. É a bondade de Cristo que as pessoas veem em você? O fruto das graças cristãs que é gerado em nós pelo Espírito Santo prevê que sejamos do bem. É o que está lá em Gálatas 5:22. Longânimo, benigno e bondoso. Interessante que o fruto aponta em 3 direções. Primeiro, para Deus, pois fala de amor,
alegria e paz. E é exatamente em Deus que encontramos o verdadeiro amor, a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Segundo, ele aponta para nós mesmos, pois fala de fé, mansidão e temperança. E esses são itens que dizem respeito a nós mesmos. Fé é uma coisa nossa, é uma coisa pessoal e interna. Mansidão diz respeito ao nosso estado de espírito. E temperança, que também é traduzida por domínio próprio, fala do nosso autocontrole. Mas em terceiro lugar, o fruto aponta para o outro, pois fala de longanimidade, benignidade e bondade. É justamente com o outro, com as outras pessoas, que eu demonstro longanimidade, que eu demonstro benignidade e bondade. Ou seja, como é que Cristo espera que nos relacionemos com as outras pessoas? Até porque Ele espera que os outros percebam que Ele está em nós. Ele espera que nós nos relacionemos com os outros com longanimidade, com benignidade e bondade. Concordam que nós somos a comunidade do Cristo? Então, sem dúvida, somos a comunidade do bem. Paulo diz que não compactuamos com a maldade. É o que ele fala quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 8. Ele diz: por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade. Olha o que ele diz: nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Portanto, se realmente quisermos conquistar para Cristo, devemos aprender com Barnabé e ser pessoas do bem. A comunidade do Cristo não promove a guerra, antes, ela promove a paz. Em segundo lugar, com Barnabé, aprendemos que só é possível conquistar para Cristo sendo cheios do Espírito. O versículo 24 e a parte B diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Agora é preciso conhecê-lo melhor. Quem foi Barnabé? Barnabé era um judeu, natural da cidade de Chipre, que pertencia à classe sacerdotal. Ele era primo de João Marcos, o evangelista. Era importante na igreja, a ponto de ser chamado de apóstolo. Em Atos 14:14, está escrito: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, diz que ele fazia parte daquele grupo seleto dos 70 que foram escolhidos por Jesus para uma missão especial. Está lá em Lucas 10:17. Por que isso é importante? Porque eu tenho uma tese. Acredito que Barnabé estava presente no dia de Pentecostes. Lá em Atos capítulo 1, versículo 15, diz que estavam presentes no dia de Pentecostes aproximadamente 120 pessoas. Logo, como Barnabé era uma pessoa importante, era até chamado de apóstolo, eu acredito que ele estava presente. E devemos entender, portanto, que cheio aqui significa ter passado pelo Atos 2, pelo dia de Pentecostes, pela experiência de receber o Espírito Santo. E se ele esteve lá, logo então ele falou em línguas, assim como todos os demais que ali estavam. Então vamos conjecturar. O que será que Barnabé responderia se após o Atos 2, algum tempo depois, nós o encontrássemos e perguntássemos qual foi a vantagem de ter participado daquilo? Isso mesmo, se depois de um tempo Barnabé fosse indagado sobre qual a vantagem daquele momento, daquela experiência, daquele dia, o que será que Barnabé responderia? Eu particularmente acredito que a resposta dele não seria uma coisa vazia, mas seria uma resposta cheia de significado. Penso que ele talvez diria: a experiência do Pentecostes, onde eu fui cheio de Deus, mudou meu caráter
e eu passei a ser uma pessoa melhor. Isso condiz com o que diz as Escrituras, pois lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus faz a promessa do Espírito Santo, dizendo que nós iríamos recebê-lo para ser testemunha dele. É o que diz Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É óbvio que a testemunha fala daquilo que vivenciou. Ser cheio do Espírito Santo aqui é ser uma pessoa melhor. Não é ser melhor no sentido de superioridade, mas a exemplo de Pedro, Zaqueu e tantos outros, poder demonstrar nossa vida antes e depois de ter conhecido a Cristo. Pergunta: o Espírito Santo já produziu isso em nós? O Espírito Santo já produziu essa mudança de vida em você? O mundo reconhece que estivemos com Jesus, conforme aconteceu com os discípulos em Atos 4:13, que diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que sou uma prova viva do poder do Espírito Santo? Me reconhecem como cristão no sentido estrito da palavra, pois a palavra cristão significa pequeno Cristo, e lá em Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, conforme Atos 11:26, justamente porque as pessoas olhavam para eles e viam neles Jesus, e aí os chamaram de pequenos cristos. Será que isso tem acontecido comigo? Será que isso tem acontecido com você? Um jovem perguntou a um pastor certa feita se a vida plena prometida por Jesus em João 10:10 era uma utopia. E tal pergunta ele fez porque dizia não perceber essa plenitude de vida na vida das pessoas. Parece que hoje desconhecemos essa vida plena. Eu anseio pelo avivamento prometido por Jesus, que promete testemunho, que produz testemunho, mudança de vida, que leva as pessoas a enxergarem em nós aquele que realmente nos resgatou. Em terceiro lugar, com Barnabé, aprendemos que só é possível conquistar para Cristo sendo cheio do Espírito. O versículo 24 e a parte final dele diz que Barnabé era um homem de fé. Barnabé era um homem de fé. Eu sublinho aqui a palavra fé. E o que é fé? Segundo Hebreus 11:11, é o firme fundamento. Para que ela serve? Ela serve para viver. É o que diz Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. É a mesma coisa que disse Paulo em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Atenção! Fé é o modus vivendi do povo de Cristo. Veja que estamos falando de fé e não crendice. Crendice toda ideologia tem, mas fé verdadeira só no Evangelho de Cristo. A fé evangélica envolve conhecimento, concordância e confiança. E conhecer, concordar e confiar em quem? No Cristo bíblico. O experimentado, como disse Isaías 53. Só quem vive pela fé pode ser um canal de vida nesse mundo de morte. Um pastor evangélico teve a vida mudada quando foi ao Sudão do Sul e conheceu o Mohamed, filho do presidente daquele país, que se converteu e agora vagava pelas ruas porque fora deserdado pelo pai. Ele apanhou muito e as pessoas inclusive o agrediam na rua. Ele quase morreu. Aí o pastor brasileiro fez a ele uma proposta para ele vir para o Brasil a fim de preservar a sua vida. E esse pastor ficou admirado
quando Mohamed falou para ele que ele não podia acompanhá-lo. Ele tinha que permanecer lá, porque ele seria uma testemunha viva do que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Pois é, e nós achamos que temos fé, né? Achamos que temos fé porque temos um carro, uma casa. O Mohamed foi deserdado, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. O que você tem, carro, casa, dinheiro, não desperta o interesse das pessoas em conhecer a Cristo. Mas o que você é e o que você faz, isso sim, desperta nas pessoas o interesse em saber a razão, o porquê dessa maneira diferente de ser. A história foi marcada pelos John Hus, que morreu numa fogueira para defender a sua fé, e não por aqueles que se consideram a menina dos olhos de Deus. Ouça essa grande verdade. Em um mundo onde uma pessoa morre de fome a cada 6 segundos, onde 1% das pessoas concentram a mesma riqueza que os outros 99%, onde guerras movidas por ganância destroem civilizações inteiras, como é que você pretende demonstrar a sua fé? O mundo não quer ver o seu carro, sua casa, seu último celular. O mundo observa para ver como você lida com a dor, como se relaciona com as pessoas, como trata sua esposa, seu marido, seu filho, como você é na prática. Paulo mostrava assim. Ele diz em Filipenses 4,13: posso tudo naquele que me fortalece. Infelizmente, algumas pessoas interpretam esse versículo de maneira equivocada, achando que Paulo estava dizendo que podia tudo, podia ter riqueza, podia ter fartura, podia sim, mas ele também apresenta outras coisas que ele podia. Lá no capítulo 4 de Filipenses, o versículo 11, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja o que ele diz: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E quais poderiam ser as circunstâncias? Ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele conclui: posso tudo naquele que me fortalece. O que impacta as pessoas, eu costumo dizer que são as Luzinetes, irmã de uma igreja que eu pastoreei e que, apesar da vida modesta e sofrida que levava, todas as vezes que eu a cumprimentava, ela respondia: sempre rica, meu filho, com Cristo no barco, sempre rica. A questão não é ter fé, a questão é viver pela fé. Eu concluo contando a história de um certo irmão da igreja que um dia resolveu presentear um vizinho recém-chegado ao bairro com uma Bíblia. E ele disse para o vizinho: olha, esse livro mudou a minha vida. Aí, de tempo em tempo, ele ia lá e perguntava para o vizinho: já leu o livro que eu te dei? A resposta por um longo período foi: ainda não, pois estou terminando de ler um outro livro primeiro. Até que um dia a resposta mudou e o vizinho disse: agora eu comecei a ler a Bíblia que você me deu. Intrigado, o irmão perguntou: que livro era esse tão importante que você lia antes da Bíblia? O vizinho lhe respondeu: foi exatamente a sua vida que eu estava lendo, pois você me falou que esse livro mudou a sua vida. Então, antes de começar a lê-lo, eu resolvi ter certeza primeiro de que era verdade. Sabem qual é o nosso equívoco hoje? É acreditar que a nossa missão é levar as pessoas até Cristo. Na verdade, como eu disse no início, a nossa missão é levar Cristo até as pessoas. Não é que tenhamos uma mensagem a ser proclamada. Na verdade, nós é quem somos a mensagem. Nós somos, como disse Paulo, as cartas abertas, as cartas que todos podem ler, porque ao lê-la, certamente encontrarão a pessoa de Cristo. As pessoas primeiro procuram Cristo em nós. As pessoas primeiro procuram Cristo na sua vida, na minha vida.
Se elas não o virem, com toda certeza elas não acreditarão. A pergunta é: que tipo de mensagem nós temos sido para o mundo? Que tipo de mensagem você tem sido para as pessoas? Que tipo de mensagem você tem sido para aqueles no local onde você trabalha? Que tipo de mensagem você tem sido para a sua família, para os seus vizinhos? Que tipo de mensagem nós temos sido para esse mundo? Que o Senhor nos ajude a ser esta carta que todos podem ler e encontrar nela o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que transforma, o Cristo que muda o curso da vida daqueles que o conhecem. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo e está vendo pelo Instagram ou pelo Facebook, eu peço para você curtir e compartilhar. Mas eu também gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal lá no YouTube, onde você me encontra como Itamar Robson. Lá estaremos publicando novidades e vídeos diferentes daqueles que estão nas redes sociais. Muito obrigado.